Oi pessoal, então essa é a segunda parte do vídeo. A gente vai continuar com a contribuição maravilhosa do Márcio Bicaco na bateria, fazendo os grooves. Nós vamos usar dois microfones dessa vez, em posições diferentes e configurações diferentes. Vamos ver como é que saem os resultados, pode surpreender muito você, beleza? E aí galera, beleza? Estamos aqui pro segundo vídeo. Massa, estou aqui com o Bicaco de novo, Super Bicaco. Obrigado massa. aí pelo convite. Pô, que isso. Muito legal fazer esses vídeos explicativos, né? Agora no caso aqui, explicando como gravar com um microfone que estava no outro vídeo. E agora com dois. Aí o Renato vai dar essa aula pra gente aí. Muito legal. Massa, mas ó, honra é minha que tá você aí, né? Massa. Ó, o seguinte, até falando, né? Lembrando que nós estamos à distância. Distância regulamentar da pandemia. Mas falando em distância, eu acho que o ponto principal quando a gente está gravando com dois microfones é a equidistância dos microfones. Assim, mas por quê? Porque assim, quando a gente lida com mais de um microfone, a gente tem problema de fase. Então imagina uma bateria completa. É cheio de probleminha de fase. A gente tem que ficar vendo aonde a gente coloca o microfone, porque com o posicionamento a gente tem uma equalização natural. É esse posicionamento que vai fazer a gente acertar ou não acertar o som que a gente quer. Então, aqui nós vamos botar um exemplo genérico que cada um adapte em casa, né, com sua bateria, com o seu instrumento, porque pode ter uma sonoridade diferente, um bumbo falar mais que uma caixa, ou usar mais tons. Então, todo mundo... Aqui é só um guideline, assim, para vocês poderem ter um ponto de partida legal e conseguirem tirar um som legal em casa. Ou no home studio e tal. Qualquer situação que precisar de dois microfones só. Então, falando em equidistância, a gente tem aqui o microfone condenser em cima da caixa a mais ou menos 1,20 m mais ou menos de altura, e é mais ou menos a mesma distância, 1,20 m do centro da caixa aqui. Ou seja, quando você estiver tocando com força na caixa, assim, o som vai chegar ao mesmo tempo nesse microfone e naquele microfone. Então o comprimento de onda, a gente imagina o comprimento de onda, ele vai chegar ao mesmo instante e vai estar em fase. Você não vai ter problema de, tá comendo alguma frequência, tá eliminando alguns pontos do som. Isso não vai acontecer. Quer dizer, nós vamos minimizar isso, porque cada comprimento de onda tem um tamanho e vai ter uma relação. Mas nós minimizamos bastante esse problema. E no caso aqui eu estou usando um condenser aqui, que eu vou usar nos 3 exemplos, porque dificilmente a gente usa um microfone dinâmico em cima, só se realmente você não tiver. Mas se você tiver 2 microfones, aconselho muito a você ter pelo menos um dinâmico e um condenser, ou 2 condensers. Porque dependendo da utilização que você vai fazer, é mais prático do que ter só 2 dinâmicos. Condenser é muito prático para muitos instrumentos, porque além você pode gravar o violão, gravar voz, tudo com alta qualidade. E no caso, outra opção seria o bumbo. Deixa eu mostrar ali para vocês. Esse daqui, ó, é um microfone de bumbo, é um microfone dinâmico, aquele ali é um Electro Voice ND868. Ele está um pouquinho mais perto, quer dizer, está bem mais perto que os outros, porque o dinâmico numa distância legal, ele não é muito útil assim. E como no caso de 2 microfones, a gente vai ter a possibilidade de acrescentar um pouquinho mais do grave. Nós vamos ter uma visão sonora da bateria e podemos acrescentar o outro microfone aos poucos. No caso dos condensers ou dos ribbons, não, a gente vai ter uma sonoridade completa e a gente pode equilibrar. Então a gente vai fazer esses testes aí. Legal, só tirar uma dúvida. E no caso, se a pessoa tiver o celular, ou o microfone desse que compra acoplar no celular, e um microfone a mais, aí a distância é a questão, ele vai usar a distância da filmagem do Sim, é assim, no caso, por exemplo, se você tiver um microfone a mais dinâmico, você pode colocar ele no bumbo e colocar que normalmente o do celular ele é treto ou condenser, é uma espécie de condenser. Então você coloca ele como over. Agora, se você tiver 2 condensers, você pode usar mais ou menos esse mesmo conceito. Estica o cabinho, lógico, vai ter o limite da imagem e do cabo também de chegar. Legal. Mas acopla o microfone e dá para fazer um som bem legal. Massa. Massa? Então, vamos lá. Vamos lá então.